Fisioterapia, sobre visão geral de sinais e sintomas pulmonares, a parte 3. Hoje iremos falar sobre a bronquite aguda e a bronquite crônica. Como elas estão dentro do quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, o DPOC, a doença DPOC refere-se a um número de distúrbios que tem em comum a estrutura normal das vias aéreas, resultando na obstrução de entrada e saída do ar dos pulmões. Existem 3 distúrbios mais importantes, que é a bronquite obstrutiva, a asma e o enfisema. E os 3, tanto a bronquite como a asma, como o enfisema, podem coexistir. Então temos a bronquite obstrutiva, o enfisema e a asma. Esses 3 acontecem dentro do pulmão, o estreitamento das vias aéreas. E esse estreitamento resulta em obstrução do fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Esse estreitamento das vias aéreas vai prejudicar a ventilação, retendo ar nos alvéolos e nos bronquíolos. Esse mecanismo vai resultar em uma obstrução que vai aumentar a resistência ao fluxo de ar. E esse ar retido impede a troca normal de gases e causa distensão dos alvéolos. Existem outros mecanismos de DPOC que variam de acordo com a forma da doença. Alguns especialistas acham que o termo DPOC não seja totalmente correto e que o termo ideal seria limitação crônica do fluxo aéreo, ou seja, limitação crônica do fluxo de ar ao fluxo aéreo. Então, muitos acham que este termo deveria ser usado no lugar de DPOC. Sabemos que o DPOC é uma das principais causas de morbidade e mortalidade entre os fumantes e pode ocorrer também em não fumantes, mas isso é muito raro. Quais são os fatores que predispõem ao DPOC? A poluição do ar, exposição ocupacional a gases ou poeiras irritativas, fatores hereditários e infecções. Também está associado aos fatores do envelhecimento, as drogas, o uso de drogas, produtos químicos potencialmente perigosos e alergias. Agora eu vou falar sobre bronquite crônica. A bronquite crônica, a bronquite aguda é a inflamação da traqueia e dos brônquios. É uma situação autolimitadora e de curta duração. E ela evolui com poucos sinais pulmonares. Quais são os fatores que evoluem, que causam, acarretam a bronquite aguda? A irritação química, seja ela por fumaça, vapores ou gases, infecções virais, seja por gripe, sarampo, catapora, coqueluche. A bronquite crônica é um quadro geralmente leve, mas ele pode complicar-se em pacientes idosos e em pacientes com doenças pulmonares ou doenças cardíacas crônicas. E nessa situação, se ocorrer a pneumonia, pode ser uma complicação bastante grave. Quais são os sinais e sintomas da bronquite aguda? O paciente vai apresentar febre leve durante 1 a 3 dias, mal-estar, dor muscular e nas costas, dor de garganta, tosse com produção de secreção seguida de chiado e possivelmente laringite. Ele pode apresentar bronquite aguda com laringite. Qual é o objetivo do tratamento? As condutas a serem tomadas em paciente com bronquite. É um tratamento que vai ser na base do uso de supressores à tosse, um paciente que precisa de repouso e de hidratação. A bronquite crônica. A bronquite crônica é uma doença associada com a exposição prolongada a agentes não específicos que irritam os brônquios e é acompanhada por hipersecreção mucosa e mudanças estruturais nos brônquios. Tá? Então, já a bronquite crônica ela é acompanhada por hipersecreção mucosa. Então, essa exposição prolongada a agentes não específicos vai causar uma irritação nos tecidos. Essa irritação dos tecidos vai causar uma hipertrofia nas células produtoras nos brônquios. E essa membrana da mucosa vai se tornar edemaciada e vai começar a desenvolver um escarro com característica espessa que vai obstruir as vias aéreas. E por essa obstrução, o paciente vai apresentar chiado e tosse e ele vai tentar tossir para desobstruir as vias aéreas. A definição de uma pessoa com bronquite crônica é de qualquer indivíduo com tosse durante pelo menos 3 meses ao ano ou por 2 anos consecutivos,
sem ter tido uma doença respiratória. Tá? Então, repetindo a definição de uma pessoa com bronquite. Então, é de qualquer indivíduo com tosse durante pelo menos 3 meses ao ano, por 2 anos consecutivos, sem ter tido uma doença respiratória. Na situação da bronquite crônica, pode existir o bloqueio parcial ou completo das vias aéreas pelas secreções mucosas, e isso pode causar oxigenação insuficiente nos alvéolos. A bronquite crônica ela pode desenvolver-se gradualmente durante anos, e o cliente pode tornar-se pode apresentar suscetível a infecções respiratórias, durante as quais o tecido dos brônquios vai sofrer inflamação e o muco vai se tornar cada vez mais espesso e abundante. Então, o paciente que tem bronquite crônica, ele é muito suscetível a apresentar infecções respiratórias. Esse processo, né, de inflamação, apresentação de muco espesso e abundante. A bronquite crônica, ele também pode ser uma situação que pode levar a uma incapacidade do paciente e pode levar também a doenças pulmonares muito sérias e potencialmente fatais. E as vacinas contra a gripe ou pneumococo são recomendadas para estes pacientes. A confirmação da bronquite crônica é realizada por meio de exames. O paciente geralmente realiza amostra de escarro e testes de função pulmonar, a fim de determinar se as vias aéreas estão obstruídas e excluir outras doenças que podem causar sintomas similares, tais como a silicose, tuberculose, ou um tumor nas vias aéreas superiores. Quais são os sinais e sintomas de uma pessoa com bronquite? É uma pessoa que vai apresentar tosse persistente com produção de secreção. Essa secreção vai ser pior amanhã e à noite do que durante o dia. Então, secreção durante a manhã e no período da noite. Aumento de secreção nesses 2 períodos. Redução da expansão torácica, chiado e febre. O paciente vai apresentar também dispneia, ou seja, sensação de falta de ar, cianose, descoloração azulada da pele e das membranas mucosas, e redução da tolerância aos exercícios. Pessoal, sobre bronquite aguda e bronquite crônica, era isso que eu queria falar para vocês. A fonte utilizada para a aula de hoje foi diagnóstico diferencial em fisioterapia. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.